Paz e bem, ou como me dizia o meu amigo padre Dárcio, cada vez que a gente se encontrava, padre Dárcio me cumprimentava, dizendo: força e coragem, irmão. Esse é o programa Iluminações 003 que eu gravo. Sempre às sextas-feiras eu gravo esse programa, lembrando e honrando pessoas que por suas atitudes, ideias, iluminam até hoje a sociedade, a humanidade e a nós mesmos. Iluminam com sua luz que foram suas atitudes, sua coragem, sua maneira de viver o bem, a paz, a força, a liberdade, libertação. E que continue nos iluminando com a sua vida, seus exemplos. No primeiro Iluminações que eu gravei, eu falei sobre Francisco de Assis, com o seu amor pela natureza criada por Deus, seu serviço aos pobres, sua total vida amorosa ao ser humano. O segundo que eu tratei foi o pastor Dietrich Bonhoeffer, que abraçou do fundo do coração a luta contra o nazismo na Alemanha nazista e pagou com sua vida esta luta por derrotar aquela ideologia assassina. Pagou com sua vida, foi morto pela polícia nazista, pela SS de Hitler. Então, o primeiro, Francisco de Assis, um católico; segundo, Dietrich Bonhoeffer, um evangélico; e hoje eu vou falar de um pastor batista. Aliás, o Dietrich Bonhoeffer, sobre quem eu falei semana passada, ele passou um ano nos Estados Unidos e ele disse logo: a teologia dos brancos lá não é grande coisa, não. É capitalista, individualista. Agora, a teologia dos negros, ela manifesta amor, manifesta uma visão de libertação dos oprimidos. Então, eu sempre digo, nos Estados Unidos existem duas igrejas batistas, e eu acho que isso está aqui no Brasil também. A igreja batista branca é uma porcaria. Não vou dizer todos os casos, deve haver gente boa também. Mas a igreja batista negra tem uma visão de um Deus amoroso e libertador. Então hoje eu vou falar desse grande pastor batista, Martin Luther King, que nasceu nos Estados Unidos em 1929 e que na sua rua morava um menino branco, que ele era muito amigo. Não me lembro desse nome desse menininho branco, os dois eram amigos, desde muito pequenos. Moravam na mesma rua, vizinhos, mesma idade. Martin Luther King negro e esse outro menino era branco. Aos 6 anos, eles entraram na escola. Mas o Martin Luther King teve que ir estudar numa escola para negros, sempre muito modestas, e o menino branco foi estudar
pelas convenções sociais, pelas pressões sociais, foi estudar numa escola para brancos. 1 ou 2 anos depois, os pais do menino branco proibiram o menininho de se encontrar e brincar com Martin Luther King. Martin Luther King, cujo avô já havia sido pastor batista negro. O pai era pastor batista negro. Martin Luther King, quando soube daquilo, que os pais do menino branco tinham proibido os dois de brincar, ele chorou muito. E disse aos seus pais, ao seu pai, pastor, que odiava os brancos. Os pais de Martin Luther, muito realmente cristãos, disseram: não, cristão não pode odiar. E daí lhe explicaram toda a história dos negros, a escravidão, e disseram para ele: sim, nós temos que fazer algo para que isso mude, mas não com ódio. O menino Martin Luther King, então, foi estudando, ele era muito estudioso também, fez teologia, mas também fez sociologia, para entender a sociedade. E casou com uma negra que nasceu no Alabama e trabalhava numa fazenda de algodão. E o Alabama era muito supremacista branco. Os Estados Unidos se dividia. Até hoje tem essa divisão, né? O Sul é mais supremacista branco, mais religioso fanático, teologia branca, que é racista nos Estados Unidos. E o norte lá, Nova York, é um pouco, que sempre foi mais, o norte dos Estados Unidos sempre foi mais evoluído. Ele se formou pastor, foi trabalhar numa comunidade, mas vinha com aquela ideia que seus pais tinham lançado: o mundo tem que mudar, isso aí tem que mudar, esse racismo, que era muito forte nos Estados Unidos. Tinha escola para branco, onde negro não podia entrar. Tinha banheiro para branco, onde negro não podia entrar. Tinha escola para branco. Tinha bebedouros assim de rua para brancos. O dos negros era uma piazinha ao lado. Tinha bancos de ônibus para os negros lá no fundo, e os da frente eram reservados para brancos. Um dia uma mulher, Rosa Parks, cansada num dia frio, voltando do trabalho, os bancos de trás, onde estavam negros todos cheios, já tinha negros de pé, ela de cansaço se sentou num banco reservado a brancos. Foi presa, levou uns tapas e teve que pagar a fiança para sair da cadeia. E aquilo fez a população negra dos Estados Unidos se agitar. Assim não pode continuar. Os negros começaram a não pegar mais ônibus e andar todos a pé. Martin Luther King, na sua comunidade, formou um grupo de ação social, de ajudar pobres. E levou esse grupo a se associar ao movimento negro dos Estados Unidos. E a comunidade dele começou a abraçar a causa. Em 1957, Martin Luther King foi preso por uma bobagem, mas os brancos estavam loucos para pôr as mãos nele. E a Ku Klux Klan se manifestou,
jogou explosivos na casa de Martin Luther King. Felizmente sobreviveram a esposa e os 4 filhos. Martin Luther King teve que pagar uma fiança. O movimento negro começou a abraçar ele. Havia uma parte do movimento negro que era violenta. Martin Luther King se inspirou em Gandhi e disse: nós não vamos usar a violência. Porque nós não queremos uma sociedade violenta. Nós queremos uma sociedade que apenas seja igualitária, com direitos iguais a todos. E ele começou a se tornar um líder do movimento através da igreja, nunca deixou de ser pastor. Em 1963, ele faz... teve uma outra coisa antes. No Alabama, negros conseguiram passar pelas provas de entrar em uma escola branca. Mas os brancos supremacistas, então cristãos, né? A teologia batista branca e as outras teologias supremacistas brancas, que usam a Bíblia para argumentar seus preconceitos. Impediram. E aí a FBI entrou na jogada. E o exército dos Estados Unidos mobilizou 10 mil homens para garantir o estudo dos negros. Aí os supremacistas brancos ficaram mais doidões ainda, né? Ku Klux Klan, queimando cruz. E os negros, com sua fé cristã, segurando pacificamente, fazendo protestos, não pegando mais ônibus. Em 1963, Martin Luther King fez um pronunciamento na frente do Capitólio dos Estados Unidos, que juntou 2 milhões de pessoas em favor dos direitos civis dos negros. E aí mobilizou. Os negros formaram um movimento político. Mudar as leis do país e proibir movimentos sectários de supremacistas brancos. Poucos meses depois, Martin Luther foi assassinado pelo tiro dado por um cristão branco. O Dietrich Bonhoeffer já tinha dito a teologia negra nos Estados Unidos é a melhor, é a que mais presta. Isso já em 1931. Bonhoeffer tinha dito isso. Martin Luther foi morto não poucos meses depois do discurso dele, mas 5 anos depois, 1968. Mas as suas atitudes iluminaram o mundo. Seu coração e suas ideias iluminam o mundo como iluminam a mim até hoje. Paz e bem, força e coragem.